assunto do programa desta semana é um projeto que tramita há cerca de 11 anos no Congresso Nacional. É a lei mais conhecida como Ato Médico. No último dia 11, a presidente Dilma Rousseff vetou parcialmente a proposta, o que gera polêmica entre a categoria de médicos. Um assunto também que rende controvérsias entre governo, médicos e também profissionais da saúde de diversas áreas. E hoje nós vamos ouvir uma pessoa que já fez parte da equipe do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, onde atuava como ouvidor do Sistema Único de Saúde e hoje atua na pasta da Secretaria de Saúde aqui de Novo Hamburgo, Luiz Carlos Bolzan. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Então, este é um assunto que está em pauta agora também, e frente às manifestações dos últimos meses também, teve mais visibilidade o que está acontecendo no Congresso. E esse é um assunto que gera muita polêmica e muitas dúvidas também entre as pessoas, porque, inclusive, ele tem termos técnicos, né, do trabalho específico dos médicos. Gostaria da tua opinião sobre esse projeto do ato médico e dos vetos da presidente Dilma. O que você concorda, o que discorda? Ok, de fato, na tua introdução, você já deixa isso claro, né, que esse é um projeto antigo, né, uma discussão antiga, já tem 11 anos que vem sendo feita a discussão sobre a lei do ato médico. Surge com a argumentação de que a categoria médica tem que regulamentar o exercício profissional dos médicos, né? E quanto a isso não há nenhuma objeção, pelo contrário, é uma necessidade mesmo, como as demais entidades, as demais categorias acabam tendo as suas leis que normatizam e regulamentam o exercício das suas profissões. Porém, a lei do ato médico, ou esse projeto, que antes de ser lei foi todo discutido, ele não se fixa apenas nessa regulamentação da profissão, do exercício da profissão médica. Pelo contrário, já de muitos anos, os textos apresentados, as propostas que foram feitas, eles apontam diretamente para uma invasão da prática de outros trabalhadores da área da saúde, trabalhadores como psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, odontólogos, enfim, terapeutas ocupacionais, que vêm sendo ameaçados com o texto que foi proposto e foi aprovado no Congresso Nacional antes dos vetos que a presidenta Dilma fez. De que forma ocorre esse tipo de risco e ameaça, né? Principalmente quando a lei do ato médico tenta exclusivizar, tenta fazer com que seja uma prática exclusiva dos médicos, práticas metodológicas que são comuns a todas as profissões da área da saúde e mesmo de outras. Por exemplo, a prática clínica, né? A prática clínica ela se desenvolve como um método que não é exclusivo de um saber em saúde especificamente, seja ele médico, odontológico, psicológico, enfim. Mas a clínica é um exercício que todas as áreas da saúde acabam fazendo nas suas atuações. E mesmo áreas que não são especificamente da saúde, como a pedagogia, também pode desenvolver o método clínico, como foi feito, por exemplo, por Piaget, né, quando ele vai desenvolver a sua proposta teórica. Utiliza-se do método clínico para isso. Mas não fica exclusivamente na questão clínica, né? Avança para outros aspectos também importantes, como a prática diagnóstica, né? O diagnóstico é uma necessidade em todas as áreas da saúde. Por exemplo, um odontólogo não tem como fazer os procedimentos da área dele se ele não fizer antes um diagnóstico de qual é a situação que é apresentada para ele. A mesma coisa com o fisioterapeuta, a mesma situação com o nutricionista, com o psicólogo, enfim, com todos os demais e evidentemente com os médicos também. Portanto, o diagnóstico não é uma prática exclusiva de uma categoria da saúde, mas sim de um fazer em saúde, né? Que se propõe a ter uma capacidade diagnóstica e, portanto, depois também uma capacidade de prognóstico, ou seja, de poder, a partir daquilo que você percebe e avalia naquele momento inicial que se apresenta a demanda a esse profissional, ele poder também prognosticar, ele poder também prever que metas, que etapas, que processo terapêutico ele vai adotar para poder lidar com a situação que se apresentou para ele. E essas práticas não podem ser exclusivas de uma única categoria. O que geraria isto, né? Assim como a exclusividade da prescrição, né? Não são apenas os médicos que prescrevem, fisioterapeutas prescrevem próteses. Dentistas prescrevem, nutricionistas também prescrevem, nas suas áreas especificamente. Qual é o risco que poderia ter isso? O risco de que apenas uma categoria teria o monopólio e a hegemonia sobre isso e todas as demais deveriam se submeter a ela, por exemplo, inviabilizando o Sistema Único de Saúde. E como
você vê, quando da criação desse projeto pela comunidade médica, sindicalistas, né, conselhos, os objetivos deles? Qual que é os objetivos que você vê ou intenção deles com esse ato médico? Bem, tem os objetivos alegados pelas entidades médicas, que seria aquele que eu citei inicialmente, que é o de regulamentar o exercício da profissão médica, e repito, em relação a esse objetivo não há nenhuma objeção, pelo contrário, é uma necessidade, mas que seja feito de maneira a não impedir ou não interferir na prática de outras categorias, de outros saberes e fazeres em saúde, e que permitem, no conjunto, no coletivo, uma organização diferente para a saúde pública do país, centrado numa prática de saúde coletiva. Mas também deve ter outros tipos de argumentos que não são até agora explicitados pelas entidades médicas. Por exemplo, o interesse de poder exclusivizar essa prática para uma única categoria, submetendo as demais a essa prática dessa categoria, hegemonizar o fazer em saúde, fazendo com que todas as demais tenham que se submeter à prática médica. Na prática, na vida real, do dia a dia, o que causaria isso? Todos os demais trabalhadores de saúde, aqueles que eu citei aqui e outros mais, deveriam se submeter aos médicos para poderem fazer o seu trabalho. O que seria, de fato, uma ingerência absurda e de uma capacidade desorganizativa do sistema de saúde, além de uma concentração econômica dentro de uma única categoria para além daquilo que nós conhecemos hoje. Ou seja, alguns autores, alguns dos debatedores disso chamam isso de reserva de mercado, né? Excluindo as demais categorias e fazendo com que elas tenham que se submeter à prática de uma única delas. Para a gente entender melhor no trabalho de um enfermeiro, por exemplo, porque o enfermeiro ele tem um papel fundamental hoje nos médicos, nos hospitais e nos postos de saúde. O que mudaria no trabalho, por exemplo, de um enfermeiro se fosse aprovado essas mudanças? Por exemplo, são os enfermeiros que fazem a coleta do material do exame preventivo de câncer de colo de útero nas mulheres. Em todas as unidades de saúde, quem faz essa coleta, quem faz esse tipo de exame são os enfermeiros, é a enfermagem. Não é necessário e não é feito por médicos necessariamente. Se aprovado o ato médico, se aprovada a lei do ato médico sem os vetos da presidenta Dilma, né, essa prática fica inviabilizada e todos dependeriam de que o médico fizesse isso. Ora, nós sabemos no Brasil que faltam médicos para a saúde privada e para a saúde pública, né? Você exclusivizar práticas como esta para uma única categoria é fazer com que aumente a dificuldade da população para acessar serviços de saúde que não devem ser feitos exclusivamente por médicos, podem ser feitos por outros trabalhadores da saúde que têm formação acadêmica, que têm excelência para fazer isso. Agora, é evidente que atos médicos, especificamente prescrições de vários tipos de medicamentos, procedimentos cirúrgicos, enfim, esses têm que ser feitos por médicos, porque eles têm a formação para fazer isso. O que não pode, é o que nós defendemos, é de que todo o fazer em saúde, através da prática clínica diagnóstica, prescritiva, de forma geral, e prognóstica, fique na mão de uma única categoria. Uhum. O que os médicos dizem hoje é que existe um número suficiente de médicos no mercado. Até houve uma publicação de estudantes de medicina da URGS dizendo que tem médicos sim, mas que o problema está no SUS, que teria que ter mais estrutura para os médicos. Como o senhor vê essas colocações? Bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos começar pelo final dessa afirmação que é alegada por algumas entidades médicas e até alguns estudantes de medicina. Dizer que falta estrutura no Sistema Único de Saúde é uma meia-verdade, porque falta em alguns lugares do SUS e em outros não falta. O Sistema Único de Saúde não é um bloco monolítico, porque ele é dividido em 3 esferas de gestão. Talvez algumas entidades não saibam disso ainda por pouca familiaridade com a gestão do Sistema Único de Saúde. Temos a gestão federal do SUS, temos a gestão estadual do Sistema Único de Saúde e temos os municípios, os 5.567 municípios do país. Em alguns municípios o SUS está melhor estruturado do que em outros, isso é inegável. Dizer de forma ampla e geral de que falta estrutura no SUS, por isso não basta ter mais médicos, é o mesmo que dizer que nem o médico presta. E isso não é verdade. Nós sabemos que não é assim e sabemos que essa generalização é incorreta, né, em relação ao Sistema Único de Saúde e em relação aos médicos.
Portanto, dizer que falta estrutura é uma meia-verdade. Falta estrutura em alguns locais, né? Talvez em estruturas para média e alta complexidade mais do que na atenção básica. A fazer a atenção básica, fazer o serviço de atenção básica na saúde pública, necessita de que tipo de estrutura? Uma unidade de saúde, uma unidade básica de saúde, uma unidade de saúde da família, de equipamentos básicos para que sejam feitos os procedimentos médicos, de enfermagem, de odontologia, todos os demais ali. Ora, dizer que falta estrutura da atenção básica no país e por isso não basta ter mais médicos, é um equívoco. Né? Você pode fazer a prática médica, você pode fazer a prática das outras profissões, mesmo muitas vezes em estruturas adversas ou precárias. Né? O que não é o caso, repito, em todos os municípios do país, e o que não é o caso mesmo dentro de município de diferentes unidades de saúde. Agora, a outra parte dessa afirmação é de que não faltam médicos, o que não é verdade. Nós sabemos que faltam médicos. Por exemplo, o Hospital Regina, aqui de Novo Hamburgo, essa semana agora que passou, lançou uma nota dizendo que deveria fechar a sua UTI pediátrica porque não conseguia médico intensivista para esse serviço. Isso é o quê? Falta de estrutura? Não. Esse é um exemplo claro de falta de médicos. Que nem é atendimento SUS, né? Exatamente, falta de médicos. Faltam médicos para os planos de saúde, inclusive. Nós sabemos de planos de saúde, especialidades que você consegue marcar para daqui a 1 ano apenas. Mas se você pagar à vista, você consegue a consulta na mesma semana. Ora, vamos lá. Faltam médicos no Sistema Único de Saúde, é evidente que sim, o Brasil é um dos países que tem menos médicos por habitantes, né? Nós ficamos muito atrás, inclusive, de países da nossa região aqui da América do Sul, Argentina, Uruguai, estão muito à frente de nós na distribuição de médicos por população. E mais do que isso, além disso, é um dado que as entidades médicas não podem negar, muitos dos médicos que estão hoje habilitados a exercer a medicina no país não fazem. Não fazem porque estão em outras funções. Mesmo em funções de gestão, nós temos muitos médicos já não trabalham mais como médicos, já pararam de fazer o seu exercício profissional, mas continuam com seus registros habilitados nos conselhos de medicina. Esta é uma outra verdade. Não basta poder dizer assim, temos um número suficiente, sem fazer um recorte para uma coorte, para fazer a análise de fato, em qual período, de qual turma você está falando de médicos que foram lançados ao mercado ou para atender com a saúde pública. É fato, faltam médicos, né? Muitos municípios não conseguem, inclusive, preencher as suas escalas nas suas unidades de saúde, principalmente de urgência e emergência, como UPAs, prontos atendimentos, hospitais, porque você não consegue, e não é uma questão de vínculo ou remuneração apenas. Aqui em Novo Hamburgo, nós temos a fundação que contrata por CLT. Ninguém pode alegar que a CLT é um vínculo precário, pelo contrário, ela é aquilo que existe de consolidação de leis trabalhistas no país. Nós contratamos por CLT e mesmo assim não conseguimos pagar ou fechar a escala, mesmo pagando um valor na média de mercado que temos aqui. É inegável que faltam médicos, as entidades médicas têm que conseguir evoluir um pouco mais na sua argumentação para conseguir convencer a população do porquê do isolamento das entidades médicas hoje nessa discussão. Elas estão completamente isoladas, sem apoio popular, né? Sem apoio dos gestores onde tem muitos médicos que são secretários de saúde e que de fato não compactuam com as posições das entidades médicas quanto a isso. Tá certo, secretário, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais informações sobre a lei do ato médico. Até mais!